Olá pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês vão assistir. E hoje nós vamos conversar sobre quem? Sobre o aniversariante, uma personalidade do mês de julho. Essa personalidade é Alberto Santos Dumont, é, que nasceu em 20 de julho de 1873 e faleceu em 23 de julho de 1932. Como vocês podem perceber, nascimento e falecimento de Santos Dumont foi no mês de julho, gente. Falar de Santos Dumont é falar de, acima de tudo, de redenção. É falar também tecnologia e é falar também de um grande exemplo de história da humanidade. Através da vida desse grande espírito, também podemos contar parte da história humana. Então vamos lá conversar. Então, gente, Santos Dumont, que era, segundo apontam seus biógrafos, um homem modesto, retraído, extremamente bondoso. No Brasil, ele é reconhecido como o pai da aviação. É um título não reconhecido por outros países, por alguns outros países. E mesmo respeitando esses outros países, o trabalho realizado por Santos Dumont, alegam que os primeiros voos de avião com motor impulsionado a gasolina foram executados por outras pessoas, sobretudo Clement Ader, da França, e os irmãos Wright, norte-americanos. Mas todos que participaram direta ou indiretamente da invenção do avião têm o seu mérito. Entretanto, a missão de Santos Dumont foi extremamente diferenciada, gente. Por quê? É, vamos começar por um indício muito valoroso, né, para a gente destacar que foi a mensagem de um espírito que anuncia a invenção do avião. Muito, gente. Muito antes do voo oficial do 14 bis, que era, né, que foi o avião que inventado por Santo Dumont. Esse espírito foi Estevão Montgolfier, que nós vamos ver um pouco mais sobre ele no futuro e da nossa conversa. Então, esse espírito mediunicamente, ele ditou, bom, uma mensagem em Silveiras para o médium Ernesto Castro no dia 30 de julho de 1876. Essa mensagem que se tornou uma verdadeira profecia sobre a invenção do avião. E no meio da mensagem há inclusive um trecho que aponta o seguinte, abre aspas, o missionário que traz esse aperfeiçoamento à Terra já se acha entre vós. Então, julho, repetindo, é o mês de aniversário de Santos Dumont. Mineiro da Serra da Mantiqueira, nasceu lá na fazenda Cabangu, fica entre Juiz de Fora e Barbacena, mais perto de Barbacena. Mas antigamente esse local era conhecido como cidade de Palmira, ou cidade de Santos Dumont, Minas Gerais. Então, como já disse antes, ele nasceu no dia 20 de julho de 1873. O pai de Santos Dumont era um engenheiro e plantador de café chamado Henrique Dumont e de Dona Francisca Santos Dumont. Então, seu pai, o seu Henrique, foi considerado o primeiro rei do café do Brasil. E o seu avô, o pai de seu pai, François Dumont, foi um joalheiro francês que veio para o Brasil em meados do século XIX. Então, nesse mês de julho,
do ano de 2024, Santos Dumont faz 151 anos, né? Ele nasceu entre nós. Nasceu, por assim dizer, né, em terras brasileiras. Santos Dumont teve 5 irmãs, inclusive eu coloco aqui para vocês para acompanhar um pouquinho. Ele teve 5 irmãs e 2 irmãos. Entre os homens, ele era o caçula da família. No fim do século XIX, o motor a gasolina era a sensação das exposições lá na Europa, sobretudo em Paris. E Santos Dumont sempre foi fascinado pelo motor. E sempre se interessou também por mecanismos. O seu sonho desde criança, gente, era criar um aparelho que permitisse que o homem voasse, controlando o seu próprio curso. Então, ele passou a adolescência lendo nada mais, nada menos do que Júlio Verne. E assim, em 1892, o pai de Santo Dumont, o seu Henrique, adoeceu e adiantou parte da herança aos filhos. E Santos Dumont, então, se mudou para Paris e, onde ele vislumbrou, desculpa, a oportunidade de construir as próprias aeronaves. Lá, em Paris, em solo europeu, Santos Dumont fez contato com baloeiros como Albert Chapin, que viria a se tornar mecânico dos inventos de Santos Dumont. Santos Dumont também, ele estudou, tá, gente, em o uso das asas rotativas e aplicou em um dos seus projetos em 1906, o qual é considerado uma forma rudimentar de helicóptero. Santos Dumont também era médium. Nós vamos perceber que por força dessa faculdade medianímica, ele recebia as orientações de seus mentores da espiritualidade. E nós temos aqui como referências bibliográficas, né, falando para vocês, vou até ampliar aqui, apenas algumas referências bibliográficas que eu utilizei para poder trazer para vocês tantas coisas sobre Santos Dumont. Nós temos, por exemplo, a cronologia de Alberto Santos Dumont, elaborada pelo tenente brigadeiro Nelson Freire, a síntese cronológica da aeronáutica brasileira, né, de Fernando Hipólito da Costa, centenário do primeiro voo de avião e o seu inventor no Brasil e na França, do autor Francisco Laélio de Oliveira PD, Rio das Flores e suas fazendas, de Moacir Bastos, a trilogia Ícaro Redimido, Tabernáculo Eterno e Sede Redentora, ditados pelo espírito Adamastor através do médium, como vocês podem ler aí, Gilson Teixeira Freire. 30 anos com Chico Xavier, de Clóvis Tavares, Entre Duas Vidas, de Elias Barbosa e Francisco Xavier, dada por espíritos diversos. Então, a nossa conversa de hoje tem vários livros, né, várias obras, e assim nós vamos agora para a nossa página de início da nossa conversa de hoje, e o título é Vá a Oeste. É uma página que foi extraída lá do site Momento Espírita. Temos aí o crédito. Vou ampliar aqui para vocês, para que nós possamos acompanhar juntos. Durante os séculos XV e XVI, os desbravadores dos mares foram muito arrojados. Em busca de novas terras, arriscaram-se em viagens longas. Foi assim que Cristóvão Colombo chegou à América em 12 de outubro de 1492. Para as autoridades espanholas, foi tido como a descoberta de um novo mundo. Pedro Álvares Cabral, por sua vez, descobriu o Brasil 8 anos depois. Ambos chegaram a essas terras a oeste de onde residiam, a milhares e milhares, né, de espaços de distância. Outros homens em outros tempos concretizaram grandes empreitadas. Os americanos do norte buscaram explorar mais a oeste, adentrando pelo território. No Brasil, a incumbência de explorar o lado oeste coube às
entradas e bandeiras. Para descobridores, bandeirantes, exploradores, nada foi fácil. Eram caminhos desconhecidos a trilhar, a buscar. Muitos sucumbiram diante dos desafios, mas a conquista das novas terras a oeste foi um marco na história humana. Da mesma forma, todos temos nossos desafios ao buscarmos novos rumos. Se falarmos em desportistas, os veremos em busca da superação, a superação de suas próprias marcas, dos seus e dos recordes alheios. E isso somente é alcançado com perseverança, em que se somam derrotas, frustrações, continuados treinos e persistência. É assim que o alpinista vence a montanha, o surfista subjuga a onda perfeita, o paraquedista executa com maestria suas manobras. Dessa forma, eles conquistam o seu próprio oeste, que não lhes foi fácil, como não é para ninguém. Entretanto, convenhamos que difícil não quer dizer impossível. Por isso, pensemos, qual o oeste que desejamos conquistar? Seria a busca de um melhor salário? De um cargo que nos garanta estabilidade? De uma família perfeita? De amigos e familiares compreensivos e cooperativos ao máximo? Nosso oeste está tão distante como estava para Colombo e Cabral? É algo mais fácil ou mais difícil? As perguntas podem ser muitas, também as respostas. Afinal, cada um de nós tem seus planos, suas metas, seus desejos. Resta-nos saber se o que desejamos é nobre, algo que nos fará permanecer no caminho do bem. Reflitamos dessa forma quanto ao oeste que planejamos alcançar. Se estamos no rumo onde, no futuro, veremos um caminho de progresso, de crescimento, ótimo, sigamos em frente. Mas, se no atual caminho percebermos que logo mais à frente haverá um céu cinza e carregado, paremos e busquemos uma nova vida, uma nova rota, perdão. Nosso objetivo final tem a ver com o bem, o bom, o útil. Sigamos. De igual forma aos desbravadores dos mares, enfrentemos então as tempestades, as ondas gigantes e alcancemos nossas metas. Tenhamos em mente que vários oestes existem e os podemos almejar, até mesmo alcançar. Contudo, que nenhum deles esteja em desacordo com o oeste traçado e mostrado há milênios por um carpinteiro, pastor e celeste amigo, Jesus de Nazaré. Pensemos a respeito. Redação do Momento Espírita, em 28 de março de 2020. E assim, pessoal, agora após esse texto da página inicial que nos traz assim grandes reflexões, vamos fechar os nossos olhos, buscar concentração, buscar aí as boas energias, as frequências superiores e, alcançando elas, vamos aqui pedir para que os nossos guias e mentores estejam conosco. No meu caso, para que consiga trazer a todos aqueles que assistam ou venham assistir a essa conversa pelo mecanismo da internet, consiga transmitir de forma clara as ideias. E para aqueles que estejam assistindo e venham a assistir, que possam compreender, que possam ser inspirados pela história desse grande ser que vamos conversar hoje. Ora, e assim sendo, pedimos toda a proteção, todo o amparo e também a inspiração, mas ainda a permissão para dar início a essa nossa conversa de hoje. Que assim seja,
Mestre Jesus. Graças a Deus. Bom, pessoal, então agora vamos conversar. Já iniciamos a nossa conversa numa introdução sobre Santos Dumont e agora vamos adentrar sobre a história, sobre as reflexões, sobre as coincidências, né? E por aí vai. Iniciando a nossa conversa, enquanto vocês acompanham aí esse resumo, nós temos que desde Arquitas, em 400 antes de Cristo, também os antigos chineses inventaram a pipa em mais ou menos 300 antes de Cristo. O homem terreno aspira a voar. Leonardo da Vinci idealizou alguns aparelhos capazes de realizar voos, por exemplo. Então, a ciência atual já testou os protótipos desenhados, inclusive, pelo grande mestre Leonardo, e constataram que eles podem voar. Outra, Outro exemplo seria o padre brasileiro Bartolomeu de Gusmão, que em 8 de agosto de 1709 fez uma demonstração de um pequeno balão de ar quente para o rei de Portugal, João V, para toda a corte de Lisboa. Aliás, o padre Bartolomeu de Gusmão foi o primeiro, gente, a demonstrar que o ar quente pode fazer um objeto flutuar. O inglês William Hanson, outro também desbravador, lá no ano de 1843 foi o responsável por uma primeira patente de uma aeronave equipada com motores, hélices e uma asa fixa, ou seja, um avião. Mas Hanson acabou desistindo de continuar seu brilhante projeto. E assim seguimos na história, um pouco mais à frente, temos John Joseph Montgomery realizou o primeiro voo com um planador em 1883. Além dele, tivemos homens como Otto Lilienthal, Percy Pilcher e Octave Chanute ganharam notoriedade com seus planadores. Aliás, Otto Lilienthal é considerado o primeiro homem a realizar um voo planado controlado, que é um tipo de voo em que o próprio piloto consegue controlar a aeronave. Albert Santos Dumont, aos 20 anos de idade, gente, ele já estava pesquisando e testando aparelhos. E falando aí, né, em Santos Dumont, em 4 de julho de 1898, ele, Santos Dumont, faz seu primeiro voo com um balão chamado por ele de Brasil, que era menor que todos os que existiam na época. Aí ele já inovou. Então Santos Dumont foi o primeiro a usar outra questão, olha só que interessante, um motor de combustão interna de automóvel e algo que voasse. Em 1899, Santos Dumont já passeava pelos céus de Paris com seus dirigíveis indo visitar os amigos. Com luz para a época, né? Até para os dias de hoje. É claro, né, gente, que nesse período ele sofreu um monte de acidente, colidindo com objetos que eram altos, como árvores e prédios. Em 1900, foi oferecido um prêmio a Santos Dumont pelo Aeroclube de Paris para o primeiro aviador que conseguisse sair da sede do clube, circundasse a Torre Eiffel e voltasse em menos de 30 minutos. Santos Dumont conquistou esse prêmio em outubro do ano de 1901. Em 17 de dezembro de 1903, numa praia da cidade de Kitty Hawk, lá na Carolina do Norte, aquela Carolina do Norte que teve aquela questão lá da Guerra de Secessão Americana, Norte contra Sul, e questões até mais recentes, né, com lá, né, raciais e tudo mais, então outros. Mas lá na Carolina do Norte, nessa praia, os irmãos Wilbur e Orville Wright realizaram o primeiro voo de um aparelho controlado e mais pesado que o ar, cujo nome eles deram
apelidaram de Flyer. Então, nós vamos ver, inclusive, aí essa questão, Flyer 14 bis. Mas, olha só, o Flyer, ele não decolava sozinho. Precisava, dessa forma, ser lançado por um tipo de catapulta, tá? Aí, no ano de 1905, os irmãos Wright apresentaram uma outra versão dessa aeronave, do Flyer, já conseguindo decolar sem o auxílio de catapultas. Todavia, os irmãos Wright, eles tinham interesses financeiros. Inventores. Eles evitavam, por causa desse objetivo, divulgar o desenvolvimento do seu projeto, né? Eles mantinham sigilo para, né, serem os primeiros a patentear. Por outro lado, Santos Dumont sempre realizava seus testes em público, garantindo testemunhas, garantindo gravações, fotos e por aí vai. Como nós podemos constatar aí abertamente, pesquisando na internet. Então, o primeiro aparelho mais pesado que o ar de Santos Dumont foi o 14 bis, famosíssimo. Ele realizou seu primeiro voo em setembro de 1906. Em um novo teste que aconteceu em outubro de 1906, o 14 bis já voou mais um pouquinho, voou 60 metros. Bem mais do que os poucos metros do primeiro teste que ele fez. Todavia, o primeiro voo do 14 bis só foi reconhecido em novembro de 1906. Nesse voo de novembro, o 14 bis ficou a 6 metros do chão, voando e alcançando uma distância de 221 metros, algo considerado um recorde pelo Aeroclube de Paris, gente. Né? Enquanto Santos Dumont voou 14 bis, quase ninguém no mundo sabia que os irmãos Wright voavam o Flyer, né? Cujos voos ocorreram 3 anos antes. Porque, né, naquela época não tinha a comunicação que tem hoje, não tinha internet, não tinha WhatsApp, as mídias sociais. As coisas eram muito mais lentas. E como eu já mencionei antes, os irmãos Wright mantinham sigilo, porque eles tinham lá os interesses financeiros. Mas depois dos feitos dos irmãos Wright e dos de Santos Dumont, sabemos que o avião progrediu muito, gente, essa tecnologia. Bom, a ideia já vinha sendo do avião, né, desenvolvida desde os tempos da Grécia Antiga, como eu já falei aqui antes. Voar sempre foi um sonho do homem. E o que se descobria de tempos em tempos era utilizado nos projetos posteriores de várias pessoas, projetos e experimentos até que culminaram nos experimentos dos irmãos Wright e de Santos Dumont, as ideias combinadas dos predecessores. E assim a gente falando mais um pouco dessa questão de Santos Dumont, os irmãos Wright, né? Que diferencia o feito, falando mais um pouco, de Santos Dumont e dos irmãos Wright, não querendo jamais desmerecer ambos, tá? E nem os irmãos Wright. Bom, nós temos algumas figuras que vocês vão ver aqui, mas conforme eu já mencionei, né, no início da fala, muitos podem ser considerados inventores do avião. Talvez tenha chegado, inclusive, o momento disso tudo ser dividido. Como, por exemplo, aí o Otto Lilienthal, o alemão, que inclusive foi morto num voo de planador dele lá no ano de 1896. Ele e outros voavam lá no famoso Vale do Elcerco. Ou então, como o Leon Delagrande, os inéditos 244,6 quilômetros de distância em 1908. Ou como Louis Blériot, primeiro a sobrevoar o Canal da Mancha em 1909. Como Gabriel Volsim, pai dos biplanos Volsim, em 1907. Como Henri Farman, gênio, inclusive, da dirigibilidade, fundador da Farman Aviões em 1908. Muitos são os pais e muitos são os filhos, as invenções. Mas é claro que os irmãos Wright voaram primeiro da forma deles. Porém, Santos Dumont
é que nos deu a chave da decolagem perante uma comissão internacional e criou o primeiro ultraleve do mundo também, né? Com ele, a primeira produção em série desses veículos, né, na história. A família Demoiselle, que teve centenas de exemplares fabricados por Clemente Bavard. Então, os irmãos Wright são considerados inventores do voo moderno pelos norte-americanos. Entretanto, os irmãos Wright tinham um propósito diferente da tecnologia em relação a Santo Dumont, como já foi comentado aqui. É possível considerar os irmãos Wright pais da aviação, mesmo que sua aeronave, o Flyer, que voou em 1903, antes, portanto, que a aeronave Santo Dumont tenha sido tenha voado, porque eles catapultaram a deles? Bom, o Flyer, né, dos irmãos Wright não decolou sozinho, como já falei, e não voltou para o local de origem no mesmo voo. Alegam que ocorreu o segundo voo em 1905, em que essa aeronave Flyer decolou sozinho. Há poucas testemunhas e não há filmagens, tá? Então, fica essa questão aí controversa. Quanto Santo Dumont, testemunhas, imprensa e por aí vai. Vai e Wilbur Wright tentaram patentear o Flyer. Eles poderiam, né, patentear o motor, o sistema de esquis, mas eles tentaram patentear todo o avião, até o voo, até o conceito. É claro que não conseguiram, e muita gente de cada um descobriu uma coisa, né, antes deles. E ainda, né, dessa forma, acabou que atrasou lá o desenvolvimento tecnológico, inclusive pessoas lá do país dele, né, outros americanos tentando desenvolver esse tipo de aeronave. Bom, Santo Dumont, diferente dos irmãos Wright, era de família rica, não pretendia lucrar e não tinha, assim, ele tinha, desculpa, uma visão romantizada, tá bom? Com relação à criação do avião, ao uso do avião. Ele, claro, ele queria unir pessoas. Os Wright, por outro lado, queriam construir a aeronave com intuito financeiro, né? E aí, os irmãos Wright, o negócio deles era negociar e reparar bicicleta. Já Santo Dumont vinha de experiências com balões e dirigíveis e como nós vamos falar mais um pouco, inclusive, de suas vidas anteriores, das encarnações passadas. Então, Santos Dumont já tinha, na vida, né, como Santos Dumont, experiência com motores e com aeróstatos, pois lidava com aeronaves mais leves que o ar, balões, né? O Balão Brasil, que foi aquele primeiro que eu falei. Enquanto os Wright lidavam com bicicletas, por assim dizer. Então, a partir do 14 bis, Santos Dumont desenvolveu o conceito dos aeródinos, né, os aerodinos, relacionado com aeronaves mais pesadas do que o ar. O alemão Otto Lilienthal, por exemplo, desenvolveu diversos planadores entre 1891 e 1896. Planadores são classificados como aeródinos, aerodinos, a mesma classificação do Flyer dos irmãos Wright e do 14 bis de Santo Dumont. O princípio do voo sempre relacionado aos aerodinos existiu. Basta a construção de uma asa com certa curvatura, né? Agora sim, o, essa imagem aqui, né, com certa curvatura, na parte superior, bom, é, lá da asa, como vocês podem ver aí, né, que fica mais curvada do que a parte de baixo. Então o ar é dividido na frente da asa, né, o bordo de ataque, e chega junto, né, lá na parte final da asa, que é o chamado bordo de fuga, tá? Como vocês podem ver aí. As partículas de ar que circulam na parte de cima da asa, elas precisam andar mais rápido para chegar ao mesmo tempo do que aquelas que é, andam pela parte de baixo. Acontecendo isso, a uma velocidade maior, então isso faz com que a asa seja puxada e aconteça o voo. Então, o ar da parte de baixo, de cima, precisa de mais velocidade. O artigo 106 do Código Brasileiro de Aeronáutica considera como aeronave todo aparelho manobrável em voo, gente. Todo aparelho manobrável em voo que possa se sustentar e circular no espaço aéreo, tá?
mediante reações, apertando aqui para vocês verem, aerodinâmicas aptas a transportar pessoas ou coisas. Bom, vou botar mais um aqui agora, vocês vão poder acompanhar. Santos Dumont, então, conseguiu, no dia 23 de outubro de 1906, decolar uma aeronave com os requisitos do artigo 106 do Código Brasileiro de Aeronáutica, algo que não foi realizado pelos irmãos Wright nos seus primeiros voos. Eles utilizaram catapultas ou correntes de vento sem muitas testemunhas, sem imprensa presente, como já mencionei, repetindo. Todavia, a Federação Aeronáutica Internacional, olha só, considera que foram eles, os irmãos Wright, os primeiros a realizar o voo controlado, motorizado, num aparelho mais pesado que o ar por uma decolagem e subsequente voo em 17 de dezembro de 1903, lá no invento deles, que foi o Fly. Mesmo com todas essas questões aí duvidosas que nós conversamos. Bom, fato relevante sobre o Flyer é que em 1908, os irmãos Wright levaram, né, o seu invento para a Europa a fazer uma série de demonstrações, inclusive uma delas organizada pelo Aeroclube da França. E durante uma dessas apresentações, aconteceu uma tragédia, né? Uma das hélices do Flyer quebrou, o Flyer caiu, e um dos irmãos Wright, o Orville, quebrou a perna e as costelas. Mas uma outra pessoa que estava com ele no voo, o tenente Thomas Selfridge, perdeu a vida. Então, esse evento produziu a primeira morte da história ligada à aviação. Bom, bom, agora então, vamos falar um pouquinho, né, sobre as vidas passadas de Santos Dumont, que vocês vão perceber como esse espírito sempre esteve engajado nesse tipo de tecnologia. Antes da personalidade de Santos Dumont, o espírito já havia revivido como diferentes personalidades. Foi Marco Polo, que foi navegador italiano, ele foi Cristóvão Colombo, vocês vão acompanhar aqui agora com a figura. Foi Cristóvão Colombo, ele foi Bartolomeu Lourenço de Gusmão, ele foi Joseph Montgolfier, um dos irmãos de Montgolfier, né? Aí tá, logo depois ele foi Alberto Santos Dumont, aí ele foi, depois de Santos Dumont, Carlos Vitor Mussa Tavares, né? E também tem um novo renascimento em 1995, que praticamente não há informações ainda. Então, Marco Polo foi um viajante veneziano do final da Idade Média, juntamente com seu pai Nicolau Polo, com seu tio Mafeu, foi um dos primeiros ocidentais a percorrer aquela famosa Rota da Seda, especiarias e tudo mais. Cristóvão Colombo foi o grande navegador e explorador que descobriu as Américas. Em 12 de outubro de 1492, com as famosas Santa Maria, Pinta e Nia, sobre as ordens dos reis católicos, né, de Espanha. Não é? Colombo sempre atribuiu as suas viagens ao desejo de converter novos povos ao cristianismo, gente. Uma crença que se intensificou, inclusive, com a idade. Colombo dizia ouvir vozes divinas que o orientavam, que o assessoravam em uma série de situações. Depois, nós temos Bartolomeu Lourenço de Gusmão, o padre jesuíta brasileiro, nasceu em Santos, chamam ele de Luso brasileiro, que também foi conhecido como pelo carinhoso apelido de Padre Voador. Então, Bartolomeu de Gusmão também foi cientista e inventor, e ele realizou perante a corte portuguesa em Lisboa a primeira demonstração da passarola, uma espécie de balão. Depois, nós temos Joseph Montgolfier, que eram os irmãos balonistas franceses. Ele, Joseph Michel Montgolfier, e seu irmão Jacques Etienne Montgolfier, que é aquele da mensagem identificado com Estevão Montgolfier, lá no início da nossa fala. Eles foram os inventores do primeiro balão tripulado em 19 de setembro de 1783, com base, gente, nas ideias de Bartolomeu de Gusmão. Olha só que legal. O balão
deles percorreu lá mais de 9 quilômetros na época, tá, da demonstração. E após descobrirmos todas essas personalidades e os feitos dela, conhecemos um pouco mais sobre a trajetória desse grande espírito que conhecemos mais como Santos Dumont. Enfim, entendemos o seu trabalho, o seu empenho em dar ao mundo uma tecnologia aérea que uniria pessoas. Um esforço contínuo, como podemos perceber nas personalidades vividas em várias encarnações. E é interessante perceber que, lá como Marco Polo e como Cristóvão Colombo, esse espírito buscou romper longas distâncias, mais dificuldade, desenvolver viagens, navegações, formas de navegar, por aí vai. Sempre inspirado por espíritos elevados. Depois ele criou todo o conjunto de conceitos e inseriu um equipamento para acelerar essas viagens. Aí, Santos Dumont, nós sabemos que ele cometeu o suicídio, né, gente? E vou ampliar aqui para vocês acompanharem comigo. O médium Chico Xavier revelou que antes de reencarnar novamente, o espírito de Santos Dumont decidiu espiar a sua morte como suicida, porque ele suicidou e vamos ver isso daqui a pouco. Então ele renasceu através, né, de uma vida curta, uma pessoa que ficou paraplégica. O espírito que outrora foi o pai da aviação reencarnou na cidade de Campos, no Rio de Janeiro, mundo Chico Xavier. Isso aconteceu em março de 1956 e ele foi filho de Clóvis Tavares e de Hilda Mussa Tavares. Ele, já falei com o nome de Carlos Vitor Mussa Tavares, o primeiro filho do casal. E aos 9 meses de idade, Carlinhos caiu com o carrinho, gente, de bebê. E com o tombo ele deslocou a vértebra, né, cervical. Uma queda acidental que deixou a criança tetraplégica. Ele viveu assim até os 17 anos, quando desencarnou em fevereiro de 1973. Então, essa encarnação foi para ele expiar o suicídio. E segundo Chico Xavier, a marca já estava em seu perispírito, em função da lesão adquirida por ocasião do suicídio, né, como Santos Dumont. Ou seja, a vértebra já estava deslocada lá no seu corpo espiritual, no seu perispírito. E essa lesão ocorreu no corpo menos denso, quando ele se enforcou como Santos Dumont. É o que ocorre com todos os espíritos, né, com todos nós, gente, quando, por questões de vidas anteriores, os maus hábitos, as coisas ruins que nós praticamos, tá bom? Elas, em vidas antigas, causam deformidades, causam marcas no nosso corpo espiritual. E aí a gente encarna, isso reflete no corpo mais denso. Então, essas são as principais causas das doenças do corpo de carne que todos nós temos. Portanto, precisamos ter cuidado com os vícios, como fumo, drogas, além do suicídio, né? Como fumo, como as drogas alcoólicas, como as bebidas alcoólicas, os entorpecentes, sexo desregrado, comida em excesso e vários outros tipos de vida, situações ruins que vivemos. Devemos curar o nosso corpo espiritual reparando na vida atual ou em vidas futuras, com práticas de hábitos melhores do que aqueles que fizemos no passado. E sobre isso, claro, nós temos Joana de Ângeles que se manifesta sobre as consequências, sobretudo do suicídio, no livro Após a Tempestade. Então, lá no livro Após a Tempestade, ela diz: aqueles que esfalecem o crânio reencarnam como idiota. Surdez, mudez, conforme a parte do cérebro afetada. Os que tentaram enforcamento reaparecem como focado Santos Dumont, que veio como Carlos Vitor, com os processos de paraplegia infantil. E os afogados e os fumantes reencarnam com efizema pulmonar. Aqueles que se matam com tiro no coração, como cardiopatias congênitas e irreversíveis. E os que matam outras pessoas também vão sofrer.
comete suicídio, homicídio, também quem comete aborto ou auxilia alguém a cometer o aborto sofre as consequências, na mesma vida ou em vidas futuras. E hoje em dia, gente, não por acaso nós vemos tantos doentes do corpo e da mente, né? O planeta Terra é um grande hospital e é por isso que Jesus diz que ele não veio para os sãos e sim para os doentes. E somos todos nós. Então é tudo resultado de nossas más escolhas. Mas a vida continua. Somente a vida biológica, né, cessa com a morte do corpo de carne. Então somos todos seres imortais, precisamos ter isso em mente, vivendo experiências transitórias em nossas atuais vidas. Matéria densa. E agora, chegamos a essa parte final da nossa conversa de hoje. Nós temos mais um pouquinho sobre o nosso grande homenageado de hoje, né, do mês de julho, que é o espírito aí de Alberto, que conhecemos como Alberto Santos Dumont. Entre 1901 e 1906, Santos Dumont passou a entender o que era o voo do avião. O 14 bis foi feito por ele em pouquíssimo tempo, pouco mais de um mês, porque ele já conhecia os conceitos. Depois do voo bem sucedido do 14 bis, ele ganhou o prêmio de Arqueacon. E o 14 bis voou 60 metros e bastaria ter voado apenas 25 na ocasião. Na sequência, em 1907, Santos Dumont apresenta o ultraleve Demoiselle, que foi sua invenção número 20. No ano seguinte, publica ele, Santos Dumont, em uma revista popular, plano detalhado de Demoiselle, gente. Ele deu para o mundo, né? Para quem quisesse construir. Aí que eu falo a diferença dele para os irmãos Wright. Santos Dumont foi um grande inventor. E a gente fala só em avião, mas a ele são atribuídas mais invenções, como, por exemplo, balão a gás de pequeno porte, dirigíveis com motor a gasolina, relógio de pulso, que nós vamos ver, né, junto com o Cartier, hangar, o hangar, né, o precursor do ultraleve, o chuveiro de água quente. E sobre a história do relógio de pulso, olha que interessante. Santos Dumont e Louis Cartier eram grandes amigos na época. E dessa forma, Santos Dumont reclamou para Cartier da dificuldade de pegar o seu relógio do bolso enquanto ele voava. Aí Santos Dumont tinha que pegar, tirar a mão do volante e os olhos, né, lá da direção por mais tempo para pegar o relógio no bolso. E ele conversou isso com o amigo Cartier. E juntos eles criaram o primeiro relógio de pulso batizado de Cartier Santos Dumont. Bom, Santos Dumont começou a sofrer de esclerose múltipla em 1909 e envelheceu na aparência. Foi acometido pela doença. Em 1910, ele foi diagnosticado com essa esclerose múltipla. Doença, inclusive, que não tem cura até hoje. Em 1915, a sua saúde piorou. Decidiu retornar ao Brasil e, no mesmo ano, se demonstrou preocupadíssimo, gente, com a eficiência do avião como arma de guerra. Isso preocupou ele demais. Em 1917, ele já estava com depressão, foi morar em Petrópolis, onde ficou até 1922. Em janeiro de 1926, ele apelou, né, lá para a Liga das Nações para que se impedisse a utilização de aviões como armas de guerra. Olha a preocupação dele. Em 3 de dezembro de 1928, ele retornou ao Brasil e no dia 28 de outubro de 1930, perdão, na França, Santos Dumont foi internado. E no dia. E aí foi nos idos de 1930, o Brasil vivia o chamado Estado Novo, para quem estudou a história do Brasil. O governo Vargas seguia aquele modelo de regimes ditatoriais da Alemanha e da Itália, de Hitler e Mussolini. Nessa época, Alberto Santos Dumont já não estava bem, né? Corpo, mente, em flagrante desequilíbrio físico e psíquico. Regressou da França em 1931 para se instalar perto de São Paulo, cercado das atenções dos seus queridos familiares. Em 9 de julho de 1932, eclodia a Revolução Constitucionalista em São Paulo.
Santos Dumont entusiasmava-se, né, com o movimento e ideia de restabelecido normalidade democrática. Mas ele viu o seu invento, né, o avião, servindo para que os brasileiros se matassem. Essa visão, perdão, dos aviões em combate em São Paulo durante a Revolução Constitucionalista de 1932 causou tanta angústia em Santos Dumont que ele cometeu suicídio em 23 de julho de 1932, com 59 anos de idade, lá no banheiro do Grande Hotel de La Plage, na cidade balneária de Guarujá, São Paulo. Seu corpo foi levado para São Paulo para ser embalsamado. Por quê, gente? Porque naquela confusão que estava o Brasil naquela época, ele não pôde ser enterrado. Estava acontecendo, né, a Revolução Constitucionalista. Somente pôde ser enterrado, né? Em 18 de dezembro, seu corpo então foi levado para o Rio de Janeiro. E aí, enfim, ele foi enterrado no cemitério São João Batista, lá no dia 21 de dezembro de 1932. E o espírito, né, um outro espírito, no Adamastor, através do médium Gilson Teixeira Freire, revela no livro Ícaro Redimido, né, a vida de Santos Dumont, plano espiritual. Essa obra narra também o seu resgate lá no Vale dos Suicidas. A obra Ícaro Redimido, na verdade, é uma trilogia. Contém mais dois livros, O Tabernáculo Eterno e A Sede Redentora. As narrativas em torno de uma competição, tudo fala, né, na trilogia, sem sentido, sobre quem teria sido o primeiro inventor do avião, são devidos à vaidade, tá? E ao egoísmo ainda predominante na sociedade. E aqui eu trouxe para vocês, né, toda essa questão, né, as dúvidas, um pouco de questão técnica e tal. Todos que participaram, direto ou indiretamente, na invenção do avião, o seu respectivo mérito. Santos Dumont foi um grande missionário, colaborando no processo de aproximação dos diferentes povos que habitavam a Terra. A fuga enganosa da vida de Santos Dumont, né, não desmerece o seu trabalho, gente. Ele já se redimiu através da reencarnação como a criança que ficou paraplégica, Carlos Vitor Tavares, né? E ele nos deixou, em 1948, antes de renascer como Carlos Vitor, uma mensagem, né, que Chico Xavier, coloco aqui para vocês, em julho de 1948, Santo Dumont enviou pelo médium Chico Xavier essa mensagem. Ó. No qual tem um trechinho dela que eu coloquei aqui, onde ele diz: Não há voo mais divino do que o da alma. Não existe mundo mais nobre a conquistar, além do que se localiza na própria consciência. Quando deliberarmos converter-nos ao bem supremo, alcemos corações e pensamentos em Cristo. Está lá no livro 30 anos, né, com Chico Xavier, autor Clóvis Tavares. E assim, gente, nós chegamos aqui à nossa parte final, já com o nosso tempo aí bem, né, em cima. Então nós vamos agora nos concentrar aqui para aqueles que quiserem fechar os olhos e agradecer a oportunidade, sempre agradeço termos aqui realizado mais uma conversa e trazer mais um tema que tem toda essa tangência e interação com o plano espiritual, né, com os esclarecimentos do Espiritismo, para que nós possamos abrir aí as nossas mentes e refletirmos com a ajuda dos nossos guias e mentores a partir dos conhecimentos que vamos recebendo a cada instante, e isso possa impulsionar as nossas mentes para praticarmos pensamentos e atos que nos ajudem a ser pessoas melhores. Pedimos a espiritualidade amiga, sobretudo a Mestre Jesus, para encerrar a nossa conversa de hoje, dando graças a Deus. Pessoal, chegamos ao fim da nossa conversa. Agradeço a oportunidade. Agradeço ao carinho da atenção de todos vocês. Espero que tenham gostado desse breve resumo sobre Santos Dumont,
E também um pouco sobre a questão do voo. Muito gosto de falar, porque houve uma época na minha vida que eu, né, fiz parte desses estudos e também, né, fui piloto. Então, agradeço a todos pela oportunidade. Não deixe de curtir esse vídeo e assistir e curtir os demais vídeos do canal. Até o próximo encontro. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus.